Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o Microsoft Surface RT. Lembrando que trata-se da primeira versão lançada entre os anos de 2012 e 2013 e no momento da gravação desse vídeo nós estamos em abril de 2021, então esse aparelho já tem mais ou menos uns 8 anos de uso, ok? Mesmo ele estando assim bem novinho, como vocês podem observar, já trata-se de um aparelho um pouquinho ultrapassado, tendo em vista as novas versões de Surface que estão presentes no mercado. Aqui na lateral esquerda ele conta com a porta P2, botões de aumentar e diminuir volume, e essa porta pequenininha aqui seria um speaker que também está presente na lateral direita. Okay? Na parte superior ele conta aqui com o botão Power, 2 microfones, cada brechinha dessa daqui seria microfone, e na lateral direita ele conta com uma porta USB, uma porta micro HDMI e uma porta de speaker presente na lateral esquerda, como eu já disse, que também parece muito com a portinha aqui do micro HDMI, então precisa ficar atento para não se confundir na hora de conectar e acabar estragando aqui a portinha do speaker. Aqui na lateral direita, na parte inferior, está presente o conector magnético para o carregador, e na parte inferior o conector magnético para o teclado, como eu vou mostrar para vocês. Aqui na parte traseira dele, como vocês podem ver, a abertura fica assim. Aqui na parte direita dele possui um slot para cartão micro SD de até 64 GB de armazenamento. Se vocês observarem aqui, ele contém algumas informações como número de série e informações sobre o armazenamento dele, que seria de 32 GB, e o loginho do Windows RT. Na parte traseira ele possui uma câmera de 1 megapixel, o que seria o suficiente para tirar fotos de documentos, então não trata-se de uma câmera para ficar fazendo fotos e vídeos no cotidiano. Mas se você precisar filmar, ele grava vídeos em HD a 30 frames por segundo, e HD seria a 720p, ok? E na câmera frontal ele também conta com a mesma câmera de 1.0 megapixel, capaz de gravar vídeos em HD. Se vocês observarem aqui, a forma de conexão desse teclado é magnética. Vou colocar um pouquinho mais longe para a câmera pegar, e ela conecta de forma muito simples e não tem tempo de conexão, assim como o Bluetooth. Ele possui um Bluetooth 4.0, e o que eu percebi, que eu vou explicar para vocês posteriormente, que depois que eu instalei o Windows 10 nesse aparelho, ele começou a se conectar em redes Wi-Fi de 5 GHz, o que eu já tentei anteriormente com o Windows 8.1, e se eu não me engano, ele não se conectava. Ok? Antes que eu esqueça, o carregadorzinho dele eu acho bem interessante, bem pequenininho e possui um acabamento assim, para 2012, 13, o ano que ele foi lançado. Eu acho muito bonito, muito bom gosto. Eu gosto de coisas de bom gosto assim. Um acabamento muito bom, sem palavras para a Microsoft falando assim desse carregador. Eu acho muito interessante. O acabamento aqui, desde a saída do cabo da fonte até aqui. Obviamente que se fosse novo padrão, dificilmente ele seria dobrável, assim, né? Mas aqui é só você utilizar um adaptadorzinho e utiliza no nosso novo padrão aqui de tomadas, ok? O conector dele é magnético, como eu já falei para vocês, e basta aproximar aqui na lateral. Deixa eu ver aqui para que vocês tenham mais ou menos uma noção. Basta se aproximar aqui e ele já conecta. Eu não gosto muito de deixar ele puxar de uma vez assim e nem ficar forçando errado para não riscar. E como vocês podem observar, esse é um aparelho que está muito bem conservado, ok? Eu fiz o teste nele antes de gravar esse vídeo e ele deu conta de passar carga para esse HD externo. Então esse HD é comum, ele não é um SSD, ele é um HD de 1 TB rígido, ok? Então ele possui um disco rígido aqui com braço mecânico, assim como um HD comum de notebook. E essa portinha USB dele passou carga perfeitamente, mostrou todas as unidades desse HD, então eu posso falar para vocês que vocês conseguem expandir
o armazenamento desse aparelho por meio de HDs externos. No caso desse, eu consegui expandir para mais 1 TB, sem contar ali o slotzinho na lateral para cartão micro SD, que ele consegue expandir em até 64 GB. Ok? Como eu havia dito para vocês, eu percebi que depois dessa atualização que eu fiz, cadê aqui? Ele acabou de sumir, a conexão de 5 GHz, mas porque está um pouquinho longe, essa minha conexão de 5 GHz, ela fica lá no modem principal que fica na sala, e para cá eu utilizo esse AirPort Extreme Time Capsule, que por se tratar da terceira geração, ele só funciona em 2.4 GHz. Aqui eu vou mostrar para vocês nas propriedades. Esse aparelho está com o Windows 10 instalado, porém é o Windows 10 RT, então ele não executa arquivos de computador, ok? É válido lembrar que se você quiser ter uma experiência mais fluida, digamos assim, não faça esse tipo de instalação, porque essa instalação não é oficial, é um sistema modificado para rodar aqui na plataforma ARM, tendo em vista que o Windows 10 não está disponível para essa plataforma na versão comum, que seria para uma arquitetura de processadores x86. Então você não vai conseguir rodar todos os programas que um computador consegue rodar aqui, ok? Somente os presentes no Microsoft Store, que estão disponíveis para a versão mobile. Esse aparelho ele possui um processador NVIDIA Tegra 3 quad-core de 1.30 GHz e uma memória RAM de 2 GB LPDDR2, ok? Ele possui um display de 720p e conta com 10,6 polegadas. Para ser mais específico, seria basicamente a resolução de para a câmera, o que eu disse para vocês que ela é capaz de gravar vídeos em HD, seria para uma resolução de 1280 por 720, tanto a frontal como a traseira, e o display dele seria uma resolução HD de 1366 pixels por 768, e a tecnologia do display dele seria TFT LCD. Então, o que eu posso passar para vocês basicamente de experiência desse display é que, por ele não ser um display tão grande, assim como você, por exemplo, a maioria dos notebooks possuem 13 polegadas com resolução HD, que seria essa mesma resolução, então a densidade de pixel dos notebooks comuns acaba ficando um pouquinho mais baixa. Nesse caso, ele possui 148 pixels por polegada, então você não vai conseguir ficar vendo aqueles quadriculadinhos, então acaba sendo um pouquinho confortável, tendo em vista que esse display ele oferece uma qualidade de cores muito boa, como vocês podem observar aqui. Eu acho essa tela bem interessante. Eu vou abrir um aplicativo aqui para vocês terem mais ou menos uma noção de que ele mostra um preto assim bem interessante, bem próximo de um preto, mesmo não sendo nenhum display de LED, é um display de LCD, mas o preto aqui eu acho bacana, fica bem próximo aqui da borda dele. Esse display é capaz de reproduzir 16 milhões de cores, assim como os displays comuns, e aqui está. Ele executa o aplicativo da Netflix perfeitamente bem, porém, sempre tem um porém, por não se tratar de um aparelho tão recente assim e conta com um sistema modificado, o tempo de carregamento aqui dos vídeos não é tão rápido assim. Mesmo ele conseguindo se conectar agora em redes de 5 GHz e eu tendo uma conexão boa, como vocês podem observar, ele não carrega tão rápido. Se eu pegar o mesmo filme, por exemplo, o mesmo aplicativo, e entrar agora no Netflix e abrir o mesmo filme, ele vai carregar de forma instantânea, porque a minha conexão dá conta, mas o problema aqui no caso seria a otimização para esse aparelho. Se vocês observarem, ele inicia carregando com a qualidade bem borrada, digamos assim, bem inferior, mas ele vai carregando no decorrer do vídeo. Vocês vão observar que a qualidade vai melhorar. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Vamos lá,
agora ele já carregou. Agora ele já está mostrando a resolução HD comum, 720p, e você vai conseguir assistir de uma forma confortável e perfeitamente bem. Lembrando que o brilho dele aqui não está no máximo. Vou dar só uma aumentadinha no brilho aqui, para vocês terem mais ou menos uma noção. Vou deixar em 100%. Eu evitei deixar o brilho muito alto para ele não ficar estourado. Eu já tive algumas experiências ruins gravando vídeo com um brilho muito alto e acabou estourando. Então é basicamente isso. Vou reduzir novamente o brilho. 50% já está ok. Eu utilizo alguns aplicativos aqui. Falta ainda instalar o pacote Office, ok? Eu instalei, por exemplo, o Adobe Photoshop, o Liberty, um aplicativo para carregar minha caixa de e-mail, Flipboard de fotos, ele já vem. Ele tem disponível ainda na Microsoft Store uma versão do Instagram para essa plataforma. E nesse Windows 10 ele já veio com o Microsoft Edge, o que não está presente na versão 8.1, somente o Internet Explorer, que seria a versão mais antiguinha. E eu utilizo também o OneNote para fazer as minhas anotações. Vou abrir aqui para vocês e mostrar basicamente o funcionamento dele nesse teclado, que eu considero uma experiência bacana. Bem rápido. Vamos lá. Dá conta do recado. Aqui, outra observação. Peguei agora aqui que eu ia, se não fosse esse momento, eu ia acabar esquecendo de falar. Bem que eu escrevi errado, né? Anitação. A Anitação seria uma plataforma da Anitta, digamos assim. Ele não possui teclado ABNT, ok? Ele possui um teclado no padrão americano, porém, você configurando, ele muda as teclas e fica na mesma posição que o ABNT. Aqui, por exemplo, nessa primeira seria C cedilha. C cedilha. Aqui seria o tio, ó. O tio, vou digitar a letra O. Ok? Então, dá para utilizar esse teclado no padrão ABNT, porém, ele é no padrão americano. Assim como, que eu posso falar, MacBook. Um bom resumo, se você comprar um MacBook, ele não vai ter padrão ABNT. A grande maioria são padrões americanos e você vai utilizar dessa mesma forma. Inclusive, eu conheço algumas pessoas que compram teclados que trabalham também com edição de texto e escrevem bastante conteúdo e utilizam esse mesmo padrão. Então, o que eu posso te dizer é que esse não vai ser o problema. Porém, se você abrir aqui, o teclado que você coloca na configuração do sistema, ele vai aparecer aqui e eu coloquei padrão ABNT, então qualquer probleminha, você utiliza o teclado da tela, ou então se você estiver utilizando no colo, em algum lugar, você já vai estar com o teclado ABNT normal, e enfim, você consegue configurar aqui de várias formas, aberto, para você utilizar a caneta, no caso dessa caneta eu não tenho, e também aqui um pouquinho maior, aqui volta para o padrão, deixa eu ver aqui, ele deixa aqui no meio, né? Não sei se você pode expandir para a tela inteira, sei lá o que é isso. E enfim, basicamente essa seria a experiência de digitação. Aqui eu posso abrir outros blocos de anotação que eu tenho no OneDrive, no OneNote. E falando de OneDrive, também está presente aqui, então eu consigo manipular arquivos que estão em outros aparelhos vinculados ao OneDrive e colocá-los aqui, ok? Do Bluetooth dele eu já falei para vocês, seria um Bluetooth 4.0, dá conta do recado, funciona perfeitamente bem. Ele conta também com a porta P2, como eu já mostrei para você, então referente a conexões de áudio, você não vai ter esse tipo de problema. Os dois speakers dele dá conta do recado para algumas coisas, para assistir filme e tal, mas não é aquela qualidade excelente. Se você for escutar uma musiquinha no YouTube, ou até mesmo em outro aplicativo, como o Deezer, por exemplo, está disponível para ele, o Spotify não está, como já mostrei para vocês. Você vai conseguir escutar a música, não é tão baixo, porém
não é aquela qualidade que vai te dar um pouquinho de experiência com grave e um sonzinho mais cristalino, não. Pode ser que ele, muitas vezes você sente que ele dá uma chiadinha, ele dá uma distorcida nas vozes, ok? Então, essa foi a análise do Surface RT de primeira geração, lançado no ano de 2013, com 32 GB de armazenamento, e essa é a minha experiência após ter atualizado para o Windows 10. Mudou muito o dispositivo? Não. Com o 8.1 seria basicamente a mesma experiência, inclusive eu fui afetado por ter perdido o pacote Office oficial, no caso. O Office oficial, exatamente isso, que já estava presente no sistema 8.1. Ele já vem nativo e seria na versão 2013, o que dá conta do recado para trabalhar perfeitamente bem, mesmo no ano de 2021, tendo em vista que muita gente ainda usa aquele Office 2007, se eu não me engano, pacote 2010, sei lá, e ele nativo já vem com 2013, que você vai conseguir trabalhar de forma perfeita. Ele vem o Note, vem o Word, vem Excel, vem PowerPoint, e também vem algumas coisas mais da Microsoft, como o OneDrive, vem o Outlook, e enfim, uma coisa que eu já falei para você, que eu percebi de mudança aqui, que foi positivo, digamos assim, é que agora eu tenho dois navegadores, eu tenho Microsoft Edge e o Internet Explorer, o que não estava presente na versão 8.1, e algumas coisinhas mais, se eu não me engano o Flipboard tinha, só que o aplicativo do Netflix aqui ele já está mais atualizado, ok? Se você quer assistir um filminho, alguma coisa, não se importa muito com a anotação, ou então você só usa o OneNote para fazer suas anotações, assim como na faculdade, por exemplo, a noite era só isso que eu precisava. Se eu abrir aqui, vai ter um monte de anotações de blocos de anotações de vários semestres da faculdade, e eu utilizava basicamente isso. Não precisava ficar, enfim, fazendo muita edição, trabalho, enfim, era um note para anotação todo dia e pronto. E acabou. Porém, no meu caso aqui, eu posso simplesmente abrir aqui o Microsoft Edge, entrar no Hotmail, ou então lá no Outlook, e acessar o pacote Office que tem online. Aí já dá conta do recado, enfim, e supre a minha necessidade nesse momento, até eu encontrar para fazer download do Office dele, que seria o mesmo que vem no Windows 8.1. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal, porque eu sempre trago análise de vários aparelhinhos assim interessantes e fazendo a comparação de custo-benefício. Falando em custo-benefício, é válido pesquisar bastante o preço desse aparelho caso você queira adquirir um, para que você não pague muito caro, tendo em vista que ele não vai te dar uma gama assim muito grande. Falando em bateria, eu acho que eu esqueci de comentar com vocês, ela segura entre 5 e 6 horas, e no caso desse aparelho aqui especificamente, ele está segurando nessa faixa, e quando ele foi lançado a Microsoft dava até 8 horas de autonomia. Esse, por exemplo, atualmente, em 2021, 8 anos depois do seu lançamento, eu não sei quando ele foi comprado, né? Pode ser, por exemplo, ele foi lançado em 2013, mas foi comprado em 2015, zero, enfim, aí não chegaria aos 8 anos de uso. Mas no caso dessa unidade, entre 5 e 6 horas de uso moderado, sem forçar muito o processador dele. No caso, sem assistir muitos vídeos com brilho muito alto. No caso, para fazer uma leitura, enfim, um pouquinho um brilho mais baixo, se assistir no filme, ele vai segurar isso. Melhor, 4 horas e meia e 5 horas e meia. Esse é o tempo que ele está durando. Então, ele vai te dar uma duração um pouquinho maior que o notebook, dependendo do notebook que você tem. Não vai ser um aparelho que fica esquentando, é um aparelho muito leve, você vai poder utilizar com uma forma mais portátil, ok? Sem teclado, segurando na sua mão, tocando na tela, e com uma qualidade assim, de tela até bacaninha, para fazer uma leitura confortável à noite, no modo escuro, como eu mostrei para vocês aqui. Porém, não é um aparelho que vale a pena pagar muito caro, então o que eu posso falar para vocês, menos que R$800 para o ano de 2021, para que você pague nesse aparelho. É o que eu considero um valor para essa unidade aqui no caso, nesse estado de conservação, ok? Lembrando que se você encontrar um menos conservado, já não é aconselhável pagar tão caro assim, daí você opta pelos modelos mais novos, que é possível encontrar uma faixa de preço bacana no mercado de usados, ok?
Aqui, como já falei para vocês, são aplicativos que eu utilizo para ler livro, realmente livros em formato digital, com todas as configurações de marcadores de página, por exemplo, configurações que vou mostrar para vocês, de tamanho de fonte, é, intensidade de brilho. Se você quer modo noturno, você consegue escolher aqui exatamente a posição. Aqui eu deixei o brilho baixo. Como reduzir o brilho, ele fica com a tela bem amareladinha. Se eu aumentar o brilho, ele volta a ficar com a tela bem branca. Mas aqui eu utilizo o modo noturno e aqui você consegue navegar pelas posições do livro, exatamente onde você quer, exatamente na página que você quer dar continuidade na leitura, também contando com o índice, aqui, ó, índice sumário, etc. Daqui você já tem uma noção da posição que você quer fazer a leitura, já vai direto para ela. Você consegue fazer aqui, ó, deixa eu selecionar aí, seleciona, puxa aqui, você consegue fazer marcações, jogar para o dicionário, enfim, e isso sim é formato de livro digital, EPUB ou então .mob. PDF não é formato de livro digital, PDF é formato de livro escaneado, assim como você pode escanear com ele no Microsoft Links e converter para documento PDF, e isso sim, PDF sim é formato para documento digital, não de livro. Esquece. Então, nesse aparelhinho você vai conseguir ter essas funções, como já falei para vocês. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, inscreva-se no canal para acompanhar a análise de outros aparelhos aqui que eu vou passando para vocês, tanto de custo-benefício, faixa de preço e especificações técnicas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.